Bom dia, gente. Chegamos sexta-feira, hoje, dia 3 de julho de 2026. Vamos para fechar essa semana, né? A primeira semana de julho. E ontem nós fizemos um trabalho que a gente conseguiu conectar, um trabalho que a gente veio da semana passada, né? Os hang cleans saindo do bloco e depois ontem os power snatch saindo do quadril. E hoje também a gente vai ter um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algumas semanas, né? Posições de cabeça para baixo. A gente fez o elefantinho, né? Que é o headstand. A gente fez as posições de hold, handstand. A gente fez as posições handstand push-up e handstand walk, né? Os movimentos. E hoje a gente vai fazer mais um pouco disso, tá? Para semana a semana a gente conseguir ir aperfeiçoando e ganhando força e consciência corporal aí na posição invertida, né? Na posição de parada de mãos. Então depois da gente fazer a primeira parte, a mobilidade inicial aí, principalmente para os nossos punhos, né? Por quê? Porque o punho nessa posição de parada de mãos sofre uma sobrecarga bastante grande aí, né? Um estresse articular que, se a gente não está acostumado, tende a ficar alguns dias dolorido depois. Então a gente aproveita para soltar bem, para fazer bem a lubrificação da articulação, para quando a gente for fazer o movimento, fazer o exercício, a gente já esteja mais preparado aí, pelo menos não sofrer tanto. E aí depois dos nossos drills de hoje, tá? A gente vai ter 3 drills onde a gente vai separar os grupos, né? Porque vai ter um drill iniciante, um drill intermediário e um drill mais avançado. Tá? O primeiro drill mais iniciante é aquele que a gente vai simplesmente entrar em parada de mãos de ponta cabeça na parede, né? A gente vai utilizar a parede com uma escora rígida. Muitos de vocês já conseguem fazer, né? Para outros é ainda um desafio, né? Colocar as mãos no chão e virar o próprio corpo para cima dos braços, né? Encontrando a parede. E se conseguir, vai tentar ficar naquela posição ali de hold, tá? Durante o tempo que a gente colocar como prescrito. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, para aqueles que já acham que esse aí já é bem tranquilo, bem fácil de fazer, a gente pode utilizar o free handstand hold, né? Ou seja, com a ajuda do parceiro, sem ser a parede. E aí, o meu colega está me ajudando ali, ele vai fazer a escora para mim, eu vou virar aqui e vou encontrar as mãos dele, né? A partir do momento que eu encontro as mãos dele, ele, em vez de me segurar, ele só vai me dar o suporte e a minha tarefa é tentar me equilibrar numa posição que eu não precise das mãos dele. Mas caso eu me desequilibrar, caso eu cair, ele vai estar ali para me ajudar a manter a posição de parada de mãos e eu ir desenvolvendo a minha consciência corporal, né? Para ficar o maior tempo possível em hold sem a ajuda do colega. E para aqueles que querem se desafiar um pouquinho mais, a gente vai colocar um terceiro desafio, as bands, né? Lá no rack, leia-se bands como os elásticos, né? Então a gente coloca os elásticos nos racks altos e aí, em vez de eu ter a parede, em vez de ter a mão do colega, eu vou ter a band para me segurar. Então eu vou posicionar as mãos, né? Fazer a minha virada, a minha entrada, vou encontrar a band lá e a band vai me jogar de volta. Então, para isso, eu não posso jogar todo o meu corpo com toda a força na band, porque quanto mais força eu me jogo na band, com mais força ela vai me devolver, né? A mesma força. Então eu vou ter que calcular bem o quanto eu preciso virar os meus pés para ficar numa posição que eu alcance a band e ela não me devolva com tanta força. Assim, eu vou utilizar ela apenas como um acessório, um suporte para que eu consiga ficar com as minhas pernas para cima. Então, se eu precisar da band para não cair, eu vou utilizar ela. Mas eu não posso utilizar demais, senão ela me joga de volta. Então, é um desafio um pouquinho maior do que com a mão do colega, tá bom? Então, a gente vai ter esses 3 desafios. É claro, para quem já domina o movimento de parada de mãos na posição livre, pode praticar um pouquinho também, né? Sem ajuda de nada, sem suporte nenhum. Vira no chão e tenta ficar com as pernas para cima ali, parado, o maior tempo que conseguir. E por fim, a gente vai desenvolver isso numa posição de handstand push-up no nosso EMOM, né? Vamos ter um EMOM aí de 12 minutos, com 2 tarefas apenas. A gente faz uma tarefa descansa, né? 4 minutos aí. A gente vai fazer 3 vezes cada uma das tarefas. Então no primeiro minuto, 20 chest to bar. No segundo minuto, rest. No terceiro minuto, 20 handstand push-up. No quarto minuto, rest, tá? Porque vai ter o rest depois.
Lembra que semana passada a gente teve um odd que também teve 20 handstand push-up por round, né? E aí a recomendação que a gente passou para vocês era adaptar o volume de handstand push-up para que vocês não batam no cap. Ou seja, se precisar diminuir o volume de handstand, diminua, para que você possa rodar mais vezes nesses rounds aí que tinha corrida e wing muscle up, né? E não ficar travado naquele handstand, impedindo você de trabalhar o condicionamento e impedindo você de passar pelos outros movimentos. Hoje não, a recomendação é ao contrário, tenta insistir nesses handstand, você tem um minuto cheio aí para tentar fazer os 20, né? Ah, travou em 10? Beleza, descansa um pouquinho e já tenta de novo. Faz mais um, dois, travou um pouquinho, descansa, vai de novo, tá? E fica insistindo para fechar esse minuto, porque você vai ter o outro minuto de rest e depois você vai ter o outro minuto com um estímulo diferente, né? O handstand push-up é uma empurrada, o chest to bar é uma puxada, então o trabalho muscular é diferente. Então por causa disso que a nossa recomendação hoje é um pouquinho diferente do que foi na semana passada. Por fim, nós vamos ter o nosso WOD de condicionamento, 1.600 metros de corrida, ou 1 milha, né, de corrida, que é a distância exata que a gente utiliza na Murphy, né? A gente abre a Murphy com 1 milha e fecha a Murphy com outra milha de corrida. E hoje a gente vai fazer esse WOD for time, né, o tempo mínimo que você leva para fazer os 1.600 metros. 4 voltas aqui na quadra ou 2 voltas lá na quadra da Dutra. A gente vai marcar o nosso tempo na televisão aqui da rua. E aí, quando chegar aqui, você vê quanto foi o seu tempo e depois anota lá no quadro, tá? Esse é o nosso trabalho final para hoje. Não esquece de fazer o seu check-in aí no aplicativo e no Gympass também, né?